Podcast A Era do Rádio, 76 anos da Radiodifusora de Teresina. Eu sou Ramila Gomes, jornalista em formação pela Universidade Federal do Piauí, e o objetivo desse podcast é falar sobre os 76 anos da Radiodifusora de Teresina. Olá, ouvinte, eu sou Ramila Gomes e agora começa mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar um pouco sobre os 76 anos da Radiodifusora de Teresina. Para tratar do assunto, temos um convidado mais que especial, o jornalista Mário Rogério, que atualmente está à frente da Radiodifusora. Ele é diretor-geral da rádio, jornalista com mais de 20 anos de carreira e é especializado em análise política. Obrigado por aceitar nosso convite, Mário. Mário, vamos partir do princípio, lá na década de 40, quando a RDT foi fundada. Qual a principal dificuldade enfrentada? O processo se iniciou no meio dos anos 40 do século passado e foi concluído no dia 18 de julho de 1948, quando passou efetivamente a ir ao ar com uma vasta programação. Inicialmente, o impacto foi grande devido ao fato dela não ter concorrência durante anos e ter sido o primeiro veículo de comunicação, de rádio na cidade. Entretanto, como um produto novo, enfrentou muitas dificuldades nos anos iniciais para desbravar o mercado e contar com técnicos para manter a emissora no ar, já que não havia profissionais qualificados no mercado. Já a programação, aos poucos, foi se consolidando e caindo no gosto da população, com o grande jornal Q3, programas de entretenimento, rádios novelas e a partir de 50 com transmissão de jogos de futebol. Sabendo que a emissora impactou de forma significativa as famílias de Teresina na década de 40 e 50, através de suas radionovelas, programas de auditório esportivos e político, como a emissora se reinventava e como era lidar com a precariedade dos equipamentos nas transmissões? A partir do início da década de 50, a emissora foi adquirida pelos Diários Associados, que viria a ser durante anos a maior rede de comunicação do Brasil. Isso, naturalmente, facilitou para a emissora ter o suporte técnico para a sua manutenção e também para a evolução de sua programação. Foi a partir deste evento, 1952, que as radionovelas chegaram ao auge, pois a emissora contava com um elenco de radioatores. Os equipamentos para transmissões externas, como de futebol e programas de auditório, eram muito diferentes do que temos hoje. E nos estados, a imagem mais marcante é a quantidade de fios que os assistentes dos repórteres precisavam transportar, enrolar e desenrolar. Quando a gente fala em precariedade dos equipamentos, a gente lembra que eram realmente muito precários, que havia muita dificuldade naquele período. Não era uma coisa tão simples como hoje, onde já não se precisa de tanta coisa. E quais foram os principais acontecimentos históricos da emissora? Como foi a primeira emissora da radiofonia piauiense, a difusora é rica em fatos históricos, lembrando que ela foi pioneira em quase tudo. Por isso que é até difícil se falar de uma coisa ou outra. Foi a primeira a transmitir uma partida de futebol, eventos políticos, a transmitir um programa da Igreja Católica, com o Dom Severino. O sucesso da radionovelas, totalmente produzidas em Teresina, é muita história, para a gente contar. Como se deu a migração tecnológica e qual o segredo para a rádio ser um sucesso até hoje? Quanto à evolução tecnológica, posso falar mais sobre o período em que estive na emissora. Comecei em 94, substituindo Tomás Teixeira, que saiu para ser candidato. A difusora tinha um sistema de transmissão único em Teresina, com suas torres localizadas na rua Sergipe, esquina com João Cabral, no Pirajá. Era um sistema chamado de Paran, que a gente chamava aqui de Paran. O sinal chegava ao estúdio por meio de cabos. Somente quando foi adquirida pelo empresário Antônio Machado Lima, no início dos anos 90, e quando mudou o transmissor para a curva São Paulo, aí sim com um equipamento bem mais moderno, e passou a usar o link para enviar o sinal do transmissor para os estúdios. Dentro dos estúdios, a transformação também foi grande, com as mesas de som e os microfones que conhecemos hoje.
O advento da internet aboliu a maioria dos equipamentos necessários para as equipes de reportagem externa e os microfones sem fio acabaram com a profusão destes em transmissões externas. A difusora ainda não fez a migração para FM, estando com o processo pendente no Ministério das Comunicações, mas deve ocorrer em breve. Entretanto, está na internet através de um aplicativo próprio, do aplicativo Radiosnet, e em seu portal de notícias, o portal rdt.com.br. Lembrando também que hoje já não se precisa sequer de link para transportar o sinal do transmissor para o estúdio. Claro que isso eu estou falando de rádio AM, como nós somos. A rádio FM, o link, né, de transmissão, ele já fica na própria sede, onde tem o estúdio e a torre logo na frente, ou nas proximidades, né? Claro que se alguém pretender colocar longe, coloca, mas tem essa facilidade de colocar a torre no próprio local onde fica a emissora. Importante frisar é que, apesar da gente ter hoje essa imagem, né, de algo muito rudimentar, era o que de mais moderno existia naquela época em todo o Brasil. Teresina não era diferente. Qual a principal mudança na rádio ao longo desses anos? A principal mudança que ocorreu nos últimos 20 anos foi a implantação de jornalismo independente, o que criou grandes problemas para a emissora, especialmente no aspecto financeiro, de faturamento. Infelizmente, o Estado é o grande patrocinador da comunicação no Piauí, independentemente de quem esteja no poder. A exigência de alinhamento total, isso fez com que enfrentássemos, né, esses problemas da qual relatei agora há pouco, nessas dificuldades. Além disso, outros problemas decorrentes deste posicionamento independente foi a dificuldade para migrar de AM para FM. Iniciamos o processo em 2013 e ainda não foi concluído. Mário, qual o principal legado da Rádio Difusora de Teresina? Creio que o impacto principal se deu por ela ser pioneira, não é? Não havia televisão, então por muito tempo ela reinou absoluta, mas isso não tira o mérito de seus dirigentes e seus comunicadores, muito pelo contrário, programas de humor, radionovelas, transmissões esportivas e jornalismo teve no gosto dos teresinenses. Programas como Mariquim e Maricota são lembrados até hoje, como também os programas de auditório. Então foi a junção de duas coisas, o fato de não ter concorrente e, por outro lado, uma produção jornalística e artística comparada ao que melhor se fazia no Brasil da época. Além do plus de ser emissora da rede dos diários associados, que de certa forma já era uma garantia de qualidade. Agora, uma outra questão importante: os comunicadores entenderam a alma do teresinense, foi uma simbiose perfeita para o período. E você, como diretor, como alguém que fez parte da história da rádio, como que você vê essa trajetória? Como diretor, eu só tenho que me orgulhar de toda essa história, que não é pequena. Vamos fazer em julho 77 anos. Sendo o veículo de comunicação mais antigo em atividade no estado. Além disso, mantemos há mais de 30 anos uma parceria com a maior rede de rádio do Brasil hoje, a Rede Bandeirantes, da qual somos afiliadas. O que garante ao ouvinte acesso ao noticiário nacional e internacional, além do local, obviamente, 24 horas por dia. Não é pouca coisa. Ser herdeiro de tanta história e tanta tradição nos dá ainda mais responsabilidade, mas o que me orgulha mais junto com isso foi ter colaborado para a implantação de um modelo de comunicação participativo, democrático e independente. E chegamos ao fim de mais um episódio. Amaro Rogério, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você foi e é uma peça fundamental para a Rádio Difusora de Teresina. Obrigada também a você, ouvinte, que nos acompanhou. Esse podcast é produto do meu TCC com a orientação da professora Nilzângela Cardoso. Até a próxima e tchau, tchau.